Graças a Deus. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Quem vai ao congresso, não precisa levantar a mão, já sei que todos. Eu já sei que todo mundo vai. Já foi ministrado, o Espírito Santo está trabalhando na sua vida, em nome de Jesus. Deus estará trazendo do norte, do sul, do leste e do oeste uma grande multidão que vai estar com o coração cheio de júbilo e a boca cheia de riso, gritando naquele lugar que Jesus é o Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 4. Malaquias 4:4. Quando fala no livro de Malaquias, a primeira coisa que tem gente que lembra é dos dízimos, né? Acho que alguém ficou até com vontade, mas já ministrou oferta. Não, vai falar de outro assunto agora. Muito clara a palavra do pastor Denis. Realmente o homem é roubado da plenitude de Deus quando o seu coração se inclina para cobiçar as coisas materiais. Devemos desejá-las, mas não cobiçá-las. Amém? E saber que no nosso desejo seremos saciados delas, seremos abençoados com elas, porque a prosperidade material é uma bênção de Deus para a vida daqueles que creem, mas não é essa a nossa motivação primeira. A nossa motivação primeira em tudo sempre deve ser agradar o coração de Deus. Amém? Quando eu agrado o coração de Deus, Deus que sabe ler o meu coração e o seu coração, Ele nos dá tudo o que nós precisamos e vai além ainda daquilo que nós precisamos. Ele nos dá e faz por nós infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Todos acharam aí? Malaquias capítulo 4:4 diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A palavra Israel quer dizer um povo que volta para Deus. A grande chave da nossa cura, da nossa restauração, da conquista da nossa paz e do restituir da nossa alegria, é nós voltarmos para Deus. Eu ministrei no domingo passado e hoje vou repetir por causa das pessoas que estão aqui hoje pela primeira vez. Quem está aqui hoje pela primeira vez, faz assim para mim, deixa eu ver. Faz assim para mim. Quem está vindo à Igreja Oxadá hoje pela primeira vez. Estou vendo pessoas aqui. Sejam bem-vindos. Nós amamos vocês. Em nome de Jesus. Que vocês possam ouvir a voz de Deus nesse lugar. Em nome de Jesus. E sejam tocados por Ele também, abençoados por Ele, em nome de Jesus. O que vai nos trazer a paz, a alegria, a satisfação, o êxito em tudo, é voltarmos para Deus, é voltarmos à essência de Deus, que é, como filhos, corrermos para os braços de um pai. Porque o homem está aí fora no mundo, nessa crise, nessa angústia, nessa depressão, homens matando homens, pais matando seus filhos, filhos matando seus pais, guerras, doenças, injustiça social, morte, corrupção, poluição, ruína, pobreza, miséria, mortandade infantil, doenças como Zika vírus, ebola, epidemias que às vezes matam milhares de pessoas. Tantos males que assolam a humanidade nos dias de hoje. Isso é fruto do distanciamento entre Deus e o homem. O pecado lá no Éden gerou uma separação entre o homem e Deus. E Deus, que nos ama de forma incondicional, Deus que não deixa de nos amar nunca,
mesmo percebendo que o homem havia pecado e se separado dele, que por causa do pecado agora o homem teria que ser tirado da presença de Deus, porque Deus sempre quis o homem junto dele, como um filho, como um adorador, como alguém com quem iria se relacionar, mas a infusão do pecado, o fato do pecado, o advento do pecado, trouxe uma quebra desse relacionamento que trouxe como consequência a separação espiritual entre o homem e Deus. Mas Deus não deixou de amar o homem, Deus não deixou de desejar ter o homem como um filho voltando para os seus braços. Então, hoje, o mundo aí fora está celebrando o Dia dos Pais. E no tempo antigo que eu digo, alguns anos atrás, quando vinha esse dia, a gente desprezava isso. E dizia, isso é só uma data comercial. E de fato no coração de muitos, é só uma data comercial. Tem gente que maltrata o pai o ano inteiro, chega nesse dia, compra um presente e vai lá. Melhor assim, né? Do que aqueles que maltratam o pai o ano inteiro e nesse dia maltrata mais uma vez, nem sequer dando um telefonema. Então, por que eu estou dizendo, graças a Deus pelo Dia dos Pais? Eu fiz a mesma coisa em relação ao Dia das Mães. Esses 2 dias, pai e mãe, a gente dizia, isso é só comercial. A gente tem que amar o pai o ano inteiro, a gente tem que amar a mãe o ano inteiro. Mas as coisas estão mudando. E à medida em que o tempo vai passando, Deus também mostra que a nossa mente precisa ser renovada em algumas coisas. E esse é um dia para ser celebrado, sim. É um dia para a gente agradecer a Deus por Ele ser o nosso Pai verdadeiro. Nosso Pai que nos ama incondicionalmente. O nosso Pai que nunca nos decepciona, nunca nos fere, nunca nos abandona. E essa é a cura da nossa vida. Nós descobrimos essa paternidade de Deus. Não podemos ficar acreditando que Deus é uma energia, que Deus é uma explosão, que Deus é um fenômeno cósmico. Não, Deus é uma pessoa. E Ele tem um amor de pai, Ele tem um coração de pai, que ama os seus filhos de verdade. E a tradução desse amor é nos fazendo bem sempre. É um pai que nos ama de verdade, em quem a gente pode confiar, a quem a gente pode se entregar numa relação de amor e de confiança. Por quê? Porque Ele é perfeito. Os pais da terra são imperfeitos, mas o Pai do céu é perfeito. E a gente, se quer ser curado, se você quer ser saudável, se você quer ser feliz, se você quer ser uma pessoa realizada, satisfeita, se você quer ter um bom casamento, se você quer ser um bom profissional, se você quer ser uma pessoa honrada na terra, se você quer ter vitórias na sua vida, em cada área da sua vida, você precisa voltar para Deus. Você precisa voltar para o seu Pai Celeste. E quando eu digo voltar, não é só ter tido um dia a experiência do novo nascimento, é voltar a cada dia. É voltar mais e mais, é ficar mais perto dEle, é entender mais a mente dEle, é conhecê-lo mais e mais conforme determina a palavra de Deus. Nós podemos ser filhos, imagine um pai numa casa com vários filhos. Os filhos são diferentes entre si, como os irmãos de José e José. O que a gente vê na história de José? Que existiam muitos filhos numa casa e haviam filhos que certamente amavam esse pai, se preocupavam com esse pai. Mas existe no meio de muitos filhos, pessoas que têm um relacionamento e uma intimidade diferente com o pai. Não vou arriscar dizer que um filho ame mais o pai do que o outro, mas um filho deseja mais estar com o pai do que o outro. Jesus não preferia entre os seus 12 nenhum dos seus discípulos. Jesus amava a todos igual. Mas haviam alguns discípulos que amavam mais a Jesus e que tinham mais interesse em estar com Jesus do que outros. Então, da mesma maneira, nós temos que fazer essa rota de volta para o Pai, no sentido de crescermos espiritualmente, de nos tornarmos cada dia mais sensíveis para ouvirmos a voz desse Pai, entendermos que Ele nos ama, não transferimos para Ele os problemas
que tivemos com os nossos pais biológicos aqui na terra. Porque muitas pessoas não conseguem se voltar para Deus ou entender Deus como um pai, porque a sua história, a sua memória de referência paterna, biológica aqui na terra foi traumática. A gente vive numa sociedade, a gente vive num mundo onde o pecado adulterou as condições espirituais do homem. O homem foi feito como um ser perfeito por Deus para amar, para perdoar, para transmitir afeto, carinho, para ser claro no diálogo, para ser uma referência de santidade. E os pais são para os filhos a primeira experiência, o primeiro relacionamento que expressa duas coisas, amor e autoridade. Mas às vezes Deus não está presente na vida dos pais. E por causa disso, há pais que abandonam seus filhos, há pais que geram filhos e não os reconhecem. Um dia, no encontro com Deus, um jovem disse, depois da cura interior: vocês disseram aí que nós precisamos perdoar o pai e a mãe, mas eu não sei como fazer isso. É lógico que ali era a alma dele gritando, e ele estava, na verdade, expressando ali a sua rejeição, a sua dor, o seu abandono. Ele disse: eu não sei quem é meu pai, nem tampouco quem é minha mãe. Eu acredito que a minha mãe era uma prostituta, meu pai eu não sei quem é. Depois que eu concebi e fui trazido ao mundo, a minha mãe me jogou fora, a minha mãe me botou numa caixa de lixo e me deixou perto de um convento, e os padres me pegaram e me criaram. Então eu não sei o que é pai e o que é mãe. E muitas pessoas estão assim no mundo, feridas, machucadas, desnorteadas, porque a referência de pai ela é caótica. Às vezes ela não existe, às vezes ela é traumática porque o pai abandonou, ou porque o pai feriu, o pai agrediu. Nós vivemos numa sociedade onde ou os pais são ausentes, porque eles estão muito ocupados com o trabalho, com o dinheiro, com o status, com os projetos e sonhos deles, às vezes até com o próprio ministério deles, porque tem pais, pastores que se entregam de uma tal maneira à obra de Deus que deixam seus filhos abandonados, sem a atenção devida. Então existe esse tipo de ausência de pai, um pai que não está presente porque ele está muito ocupado com coisas. E aquele pai que não está presente porque apareceu um outro relacionamento e ele simplesmente trocou a esposa, que tinha 50 anos, por uma de 25. E ele foi embora porque aconteceu uma aventura lá fora de casa e ele decidiu se casar com uma mulher mais jovem, ele decidiu abandonar aquela família que existia para construir uma outra. Ou talvez só para viver uma aventura que depois não deu certo. E essas coisas todas, elas produzem uma ferida profunda na nossa alma. Às vezes isso entra até no nível do inconsciente. Esses dias, como a gente está sempre, cada dia mais buscando estar perto do Pai, conforme a gente vai se aproximando do Pai, a luz do Pai vai nos iluminando a mente. E eu percebi que na visão a gente fala uma linguagem que é: você vai ser um pai de multidão. Mas isso assusta pessoas. Isso aterroriza pessoas. Porque primeiro ela precisa ser curada como filho. Porque é um filho traumatizado com seu pai. E segundo, porque algumas não querem ser pai. Por que elas não querem ser pai? Porque a imagem que elas têm do pai é muito ruim. Eu vou ser um pai? E o que fala no inconsciente delas? O que grita dentro do inconsciente delas? Pai é uma coisa ruim. Pai é uma coisa que me machucou, que me feriu, que me expôs, que me deixou, que me abandonou, que me negou carinho, que me negou afeto, que me decepcionou, me negando atenção no momento em que eu mais precisava. Pai é alguém que me julgou porque eu engravidei. Pai é alguém que me pôs para fora de casa porque eu abortei. E dessa forma tem pessoas extremamente feridas.
Só que o pai, ele faz parte da criação de Deus. Ele faz parte do projeto original de Deus. Se você está na terra, se você existe hoje, se você pensa e logo existe, é porque um pai te pôs no mundo. Então, as pessoas não vivem sem pais. E por que eu disse que é bom a gente celebrar o Dia dos Pais? Porque se a gente não cuidar, entender pela ótica de Deus o valor de um pai, daqui a pouco nós vamos estar celebrando o Dia dos Cuidadores. É isso que o diabo tem tentado fazer na escola. O diabo, ele sabe que a identidade do pai, a figura do pai, ela é tão preciosa, ela é tão importante para um filho, que o diabo tenta macular essa identidade dizendo, pai não existe. Os projetos aí agora nas escolas é tirar esse negócio de dia de pai e dia de mãe. Tem um projeto até para tirar da carteira de identidade o nome do pai e o nome da mãe. Porque a ideia satânica é justamente anular a figura do pai. Quando a maior necessidade do homem é se encontrar com o pai. O pai que está no céu, que é o elo perdido sobre quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, e também o pai biológico. Porque todo filho, ainda quando ele está no ventre da sua mãe, ele deseja receber o afago que ele percebe através das carícias que a mãe faz na barriga, da voz suave dela, e ele reconhece uma voz mais forte, que vem também na direção dele, de fora do ventre, que é uma voz que mexe na alma da criança, que mexe na mente da criança, aonde ela já começa a se relacionar com a autoridade de Deus. Onde ela já começa a perceber que tem uma voz mais forte. Uma voz que toca o sensorial dela de uma forma mais forte do que aquela voz doce e suave da mãe. Ou do que aquele afago gostoso que a mãe faz na barriga. Porque a criança está lá no ventre, mas ela recebe todos os estímulos. Os pais de mães grávidas, fale com seu filho. Ore pelo seu filho no ventre. Porque ele já está recebendo tudo, ele já está entendendo tudo. E tem filhos que têm o privilégio de poderem receber o amor da mãe, a voz mais forte e diretiva do pai, mas tem filhos que não escutam a voz do pai, e outros escutam a voz do pai brigando com a mãe e até agredindo o bebê, dizendo, eu não queria esse filho. Quando nós tínhamos uma clínica de recuperação, a gente ia lá e eu me dedicava a escutar um pouco as histórias dos meninos. E todos eram traumatizados. Tinham enveredado pelo caminho da droga, do roubo, do crime, da violência, porque eram traumatizados antes de sair do ventre da mãe. Um lá me disse assim, o meu pai me chutava quando eu estava na barriga da minha mãe. Meu pai chutava a barriga da minha mãe e falava para ela que ele não me queria, que eu era um estorvo, que eu era um acidente, que não devia existir. Então as pessoas viveram essas experiências no sentido da sua paternidade biológica. Mas não é essa a realidade no sentido da nossa paternidade espiritual. Porque hoje é um dia de cura, mais uma vez, promovida pelo Espírito Santo nesse lugar. Eu já estou vendo até pessoas chorando com as coisas que estão ouvindo. É porque Deus está te tocando. E porque Deus está te dizendo, voltar para o Pai é importante. Reencontrar-se com o Pai é fundamental. Curar essa memória paterna é a chave para você conquistar tudo que você sonha, para você poder ser um bom marido, para você poder ser um bom pai, para você poder ser uma boa filha, uma boa esposa. Essa é uma chave de Deus. E só há uma pessoa que pode fazer essa cura. É o Pai que está no céu. Sem a experiência do novo nascimento, sem recebermos Jesus, que é aquele que vem perdoar os nossos pecados, quebrar as maldições da família,
curar nossa alma para que a gente possa recobrar o entendimento espiritual correto e também a capacidade de perdoar, a capacidade de amar, a capacidade de compreender que se o meu pai não me amou, se meu pai não me reconheceu, se meu pai não ficou comigo, se meu pai me agrediu, é porque ele não conhecia o amor de Deus. A gente vive essas experiências lá no encontro com Deus de uma forma bastante profunda, mas às vezes nem aquele momento lá, para algumas pessoas não é suficiente, porque as pessoas não têm ali, naquele momento ainda, o nível de sensibilidade e o nível de abertura para Deus, onde Deus possa entrar lá no profundo, no oculto do ser dessa pessoa para curá-la. Agora, Jesus não abre mão de ter uma igreja curada, plenamente curada, que possa ser devolvida para o Pai, porque sem a devolução efetiva para o Pai não tem vida eterna, não tem salvação, não tem céu. Se você tiver um problema com Deus, se você tiver mágoa de Deus, você não vai para o céu, porque os magoados não entram no céu. Porque Jesus na cruz disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles fazem. Jesus sabia naquela hora que magoados não entram no céu. E ele estava em posição de ser alguém magoado naquela hora, porque ele estava sendo cuspido, tinha sido açoitado, estava sendo furado com lança, estava sendo maltratado de todas as maneiras. E Jesus naquela hora estava lançando mão de uma força extraordinária, espiritual, para dizer: Pai, apesar de tudo que eu estou sofrendo nessa cruz, eu os perdoo, porque eu vou voltar para o Senhor e eu preciso estar com o meu coração limpo, eu preciso estar com a minha alma curada, porque magoados não entram no céu. Então nós precisamos viver em Deus essa cura, recebemos de Deus essa cura espiritual, que começa com a experiência do novo nascimento, quando nós depositamos a nossa fé em Jesus, o reconhecemos como aquele que ressuscitou de entre os mortos, aquele que é o caminho, é o elo de ligação entre nós e o Pai, e nós declaramos a Jesus como Senhor da nossa vida. Pronto, nessa hora a vida de Deus entra em nós, e nós vamos começar a escutar coisas boas a respeito do Pai, nós vamos começar a entender que o Pai de fato nos ama. E isso se transfere também para a nossa realidade biológica. Eu, mesmo sendo um pastor, escute isso, eu já era um pastor, mas desde criancinha eu tinha um problema na minha alma, necessidade de cura, onde tudo que minha mãe falava a respeito do meu pai, eu só escutava o que era negativo. Mas ela só falava coisas negativas? Não, ela falava coisas positivas e negativas. Mas a minha alma só absorvia o que era negativo, porque meu pai morreu quando eu tinha 2 anos de idade. E havia um trauma inconsciente, guardado no meu inconsciente, que era: ele me abandonou. Quando a visão chegou, e eu estou nessa caminhada de volta para Deus, eu estou me aproximando mais de Deus, eu estou sendo ampliado na revelação de quem é Deus, eu estou entrando num nível de unção mais elevada com Deus, que a visão trouxe. A visão que eu digo é quando a gente conheceu a visão em células no modelo dos 12. A gente já era uma igreja tradicional antes, aí em 1999 essa visão e essa unção chegou sobre a vida da igreja El Shaddai. E quem era o pai da igreja El Shaddai naquela época? Já era eu. Mas como é que eu podia ser um bom pai para minhas ovelhas se eu era um filho com a alma ferida? Como é que eu ia poder ser um bom pai para as minhas filhas que viriam a nascer depois, se naquela época eu, que não tinha filho ainda do casamento com a apóstola Cláudia, tinha uma filha de um outro casamento que acabou antes de eu conhecer a Jesus. Quando eu conheci a Jesus, fiquei sozinho esperando pelo primeiro casamento, não voltou a primeira esposa, porque não era esse o projeto de Deus. Deus me deu uma nova esposa, a apóstola Cláudia, que era uma mulher de Deus, que estava junto comigo na obra, no ministério. Isso já era algo proposto, preparado por Deus, e nós desejávamos ter filhos. Mas uma bênção de fecundidade, às vezes não vem, enquanto uma cura em relação a essa memória do pai não acontecer. E eu me lembro que eu, com mais alguns discípulos que estávamos indo para esse congresso da visão, um dos primeiros, eu me lembro que tinha alguns, eu creio o pastor Murilo, mas eu me lembro da pessoa do pastor Carlos Henrique. Nós chegamos e fomos para a pista, e fomos colocados na pista. Mas o que estava sendo pregado ali naquela hora?
já tinha começado a ministração da palavra, e quando eu botei o meu bumbum no assento, a primeira palavra que eu escutei foi: Abraão, Abraão, eu sou o El Shaddai. E eu quero te dar o filho que você está querendo. Eu e a apóstola Cláudia estávamos tentando ter filho biológico já há alguns anos e não conseguíamos. E não havia problema clínico nem em mim nem nela. Abraão, esse filho que você está querendo ter, eu quero te dar. Mas primeiro eu preciso fazer uma cura na sua alma. E aí teve a oração, a ministração, a pregação toda. Deus falou muito comigo. Deus me fez entender essa fala: eu quero fazer de você um pai de multidão. Ou seja, eu entendi que Deus ia me usar para ter uma relação bastante saudável com cada um dos meus filhos biológicos, dos meus filhos espirituais, a saber, os discípulos. A igreja El Shaddai, no plano do Senhor, era para ser uma igreja santa, uma igreja onde haveria amor verdadeiro, unidade, paz. Nós celebraríamos a bondade de Deus sendo realmente uma grande família, uma família que se multiplicaria em gerações de pessoas que realmente conhecessem a Deus. Mas onde estava um bloqueio? Onde estava uma limitação? Na alma do próprio pastor. Então nós, como líderes, nós precisamos de cura. E eu nem sabia disso. Eu não sabia que eu tinha essa ferida. Mas Deus, naquele momento, no final, quando houve a ministração, parecia que tinha uma mãozinha assim, batendo no meu ombro, dizendo assim: vai lá na frente, porque ele estava chamando os pastores para frente. Pastores com problema de prostituição, pecado oculto de homossexualismo. Ele dizia assim: vem aqui agora os pastores que vão ser curados da maldição da prostituição, da maldição de ter uma vida paralela de homossexualismo. E eu falei: ninguém vai vir se mostrar aqui no meio de uma multidão dessa. Que pastor vai confessar pecado lá? Vai nada. Mas eu quero dizer para você que a unção do Espírito Santo quebra todo o jugo do mal. A unção do Espírito Santo, queridos, ela vem sobre nós para nos libertar e nos curar, como Deus está fazendo agora. E eu quero liberar essa palavra aqui, que você vai voltar hoje para casa curado plenamente em relação à sua memória paterna. Porque isso é fundamental para que você seja feliz. Isso é fundamental para que você seja pleno em Deus. Isso é fundamental para que você possa ser um bom pai e uma boa mãe. Quando eu digo um bom pai e uma boa mãe, não é no sentido do critério humano. Porque às vezes, como critério humano, a gente acha que a gente está abafando. E a gente precisa sempre se submeter. Primeiro, uma supervisão de Deus. Segundo, a supervisão dos clientes. Quem são os clientes? Os clientes são os nossos filhos. A Raquel ontem falou: eu estou fazendo um negócio para o senhor para o Dia dos Pais. Eu falei: então eu vou pedir para você fazer 2 negócios. Um negócio é o negócio que você está fazendo. E o outro negócio que eu quero que você faça é uma carta, falando para o papai tudo que você quer que o papai melhore. Porque eu quero ser um pai melhor para você. Eu sei que eu sou um bom pai, mas eu quero ser um pai excelente. Eu quero ser um pai que preencha as suas expectativas e não fique limitado naquilo que eu acho que deve ser. Então, a gente precisa ter essa coragem de ouvir os nossos filhos, de nos deixarmos avaliar, de ouvirmos os nossos discípulos, perguntar: como eu estou como líder? Como você está me vendo? Jesus fez isso com os discípulos dele. Quem vocês dizem que eu sou? Por quê? Porque essa relação entre pai e filho, ela é muito forte, ela é muito necessária. Ontem eu fiquei chocado. Estava indo lá para Mogi das Cruzes, no final da tarde, já estava entardecendo assim. E eu vi um carro na marginal, eu nunca tinha visto algo daquele tipo. A gente vê frase no para-choque de caminhão, mas teve uma frase que me tocou. Tinha um carrinho preto, não era carro de funerária não, era um carrinho novo desse da Chevrolet, acho que era um Onix, com uma frase escrita em branco no vidro, o carro todo escuro, preto, com isso o filme, e aí tinha uma frase em branco, estava escrito assim: saudades do meu pai. Aquilo ali nada mais é do que a expressão exata de quanto nós precisamos do Pai, de quanto nós precisamos de Deus, e do quanto nós precisamos ter essa nossa memória do nosso Pai curada. Por quê? Porque eu volto lá na história de vir para frente como pastor para ser curado lá no meio de tantos pastores.
Estava tendo cura de tudo, cura de pecado, de homossexualismo, cura de prostituição, cura de pai, de pastor magoado com seu pai, e o pastor magoado com o pai era eu. Porque aquele trauma do desaparecimento do meu pai. Você imagina uma criança de 2 anos, que tinha todo o tempo o contato do pai. Eu acho que eu tinha o contato dele desde o ventre da minha mãe, porque ele devia falar comigo no ventre. Ele não orava ainda no ventre, porque ele não era cristão. Mas ele era um pai muito amoroso, apaixonado, minha mãe conta isso, né? Que me dava comida, que me punha no colo, que me contava historinhas. E de repente essa pessoa desapareceu. Porque meu pai passou mal numa noite, foi para o hospital na outra manhã e não voltou. Então ele simplesmente sumiu. E quando eu fui para essa ministração, o que aconteceu? Eu tive uma visão, o Espírito Santo veio sobre mim e me deu uma visão. Eu corria por dentro da minha casa, procurando por ele, entrava numa porta, entrava na outra porta e perguntava. Ele tinha um nome árabe, que era Tufi. E eu falava, Tufi, cadê você? Até o nome papai estava subtraído da minha mente, da minha alma, e eu chamava ele pelo nome dele. Por quê? Porque a identidade do pai estava maculada. E esse sentimento de abandono, esse sentimento de que meu pai tinha me deixado, me rejeitado, me desprezado. Uma criança não tem entendimento para entender que alguém morreu. Minha mãe falava o quê para ele? Filhinho, o papai foi para o céu. Mas como assim? Na minha alma de criança, sem que eu pudesse retrucar isso com ela, discutir isso com ela, acho que no meu coração de criança, um bebê de 2 anos, eu falava assim, como assim foi para o céu e me deixou? Como ele foi para o céu e não me levou com ele? Então aquilo era um abandono. Aquilo gerou uma ferida. E essa ferida passou a absorver coisas negativas. Então tudo que eu ouvia dele, que era uma crítica, ele não gosta de gente pobre. Não era bem assim. Ele não tinha paciência com aquelas pessoas que não sabiam nem falar o que queriam na loja. Completamente diferente do que eu sou. Uma pessoa pode estar gaguejando, cuspindo. Eu ponho o ouvido na boca dela para entender o que ela quer, porque eu quero socorrê-la, eu quero assisti-la. Então aquilo era tão diferente de mim. O fato dele ouvir dizer que ele punha meu irmão de castigo. Seu irmão não queria comer, ele punha o seu irmão de castigo. Eu que sou uma pessoa que detesto a opressão, eu falo assim, meu Deus, que pai carrasco, que pai tirano. E eu cheguei ao ponto de dizer, na expressão da minha mágoa com meu pai, que bom que ele morreu. Porque se ele fosse vivo, nós íamos brigar muito. Eu estou contando a minha história, mas eu sei que você tem a sua. E bem-aventurado é você, se você teve um pai que te amou, que não te deixou, que te cuidou, né? Que é uma lembrança boa para você, de quem você tem saudade. Mas essa não é a história, esse não é o histórico da maioria. A maioria precisa de cura para poder ter referência, para poder ser realmente abençoado por Deus. Quando eu volto para este Pai que é Deus, experiência essa da qual todos nós precisamos. Deus me capacita em amor, Deus traz ao meu espírito a capacidade dada a Jesus ali na cruz de perdoar, e Deus também me dá a capacidade de olhar para o meu semelhante, seja para o meu pai, seja para a minha mãe, seja para o meu irmão, seja para o meu pastor da outra igreja que me mandou embora, que me julgou, que me condenou, que me expulsou da igreja. Eu olho para essas pessoas com olhos de misericórdia. E essa misericórdia é uma capacitação de Deus que vem sobre a minha vida, a qual eu preciso exercer para quê? Para que eu fique livre. Para que eu fique livre. Eu queria que o louvor viesse para cá. Nós vamos orar. E eu queria que você orasse nesse momento. Em relação à sua memória paterna. Presta atenção, naquele momento, ali naquele congresso, debaixo da unção do manto apostólico do pastor César, debaixo desse mover que era a unção apostólica que vinha com a visão, uma ferida minha foi revelada, uma fraqueza minha foi tirada lá do meu íntimo. Eu nem tinha isso conscientemente, que eu tinha mágoa do meu pai, raiva do meu pai.
Assim, agora quando eu conto tudo isso para você, parece muito claro. Porque essa foi a revelação que o Espírito me deu. Foi isso que o Espírito Santo me permitiu ver e perceber. Mas hoje, Deus vai fazer uma cura completa aqui. E profunda. Indo lá no fundo do seu espírito, do seu coração. E se tem uma dívida, se tem uma mágoa, se tem uma lembrança difusa, ou não tem lembrança, você teve um pai, e você sentir amor, e liberar perdão para esse pai, não vai beneficiar ele, porque talvez ele já esteja lá do outro lado da vida. Talvez seu pai já tenha até morrido, como o meu havia morrido. Por isso que eu disse, precisa ser curada a memória paterna. Quando eu me lembrava do meu pai, o sentimento que eu tinha não era bom. E eu não sabia, mas isso me limitava. Isso bloqueava ainda no mundo espiritual sonhos e projetos que eu tinha. Um deles era ter um filho. Outro talvez era viver a experiência daquela proposta da visão, que era: Abraão, você vai ser não só o pai de um filho biológico, mas Abraão, você vai ser o pai de uma grande multidão. Como eu poderia ser um pastor que iria curar a alma das minhas ovelhas, dos meus discípulos, se eu fosse um pai doente na alma? Um pai que não tinha referência de pai, um pai que tivesse mágoas com o seu pai. Então quero dizer que muitos aqui ainda estão detidos na sua fecundidade, na sua capacidade de amar, de exercer compaixão, de exercer uma paternidade familiar ou ministerial, porque precisa de uma cura que o Espírito Santo vai estar fazendo agora. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Eu vou orar por você. E se você tá tudo bem com seu pai. Puxa, apóstolo, essa pregação hoje não é para mim. Eu amei meu pai foi um modelo para mim. Meu pai é vivo e hoje eu vou até almoçar com ele, de tanto que eu amo meu pai. Glória a Deus por isso. Mas esse é o momento então de você agradecer por esse pai bom que Deus te deu. E pedir a Deus que você consiga se aproximar mais do Pai Celestial. Que você desenvolva nessa hora, nesse momento de oração, um pedido de intimidade com Deus. Dizer: Pai Celeste, eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Eu quero estar mais próximo do Senhor. Eu quero ter mais do Senhor em mim. Porque eu sei que isso vai me ajudar a salvar e a ajudar outras pessoas. Eu sei que isso vai me ajudar a sentir mais o teu amor pela minha vida, e a minha vida vai ser transformada pelo seu amor e pelo seu poder. Mas os que não tiveram esse pai bom, esse pai bem resolvido, esse pai curado, ore pedindo a Deus que venha trazer a sua capacidade de amar, de perdoar. Se você tem qualquer questão nessa área, declare o perdão hoje para o seu pai. Pode ser que ele já tenha até morrido, mas você vai dizer: Pai, eu perdoo meu pai, porque ele não foi presente, porque ele me feriu, porque ele me agrediu, porque ele me magoou, porque ele magoou minha mãe, porque um dia ele disse que eu não ia ser nada, eu não ia ser ninguém, porque um dia ele expressou que ele não queria que eu viesse ao mundo. Eu quero te dizer uma coisa: você veio ao mundo por um único motivo. Deus queria que você existisse. O Pai verdadeiro, o Pai maior, desejou que você estivesse aqui hoje, porque Ele tem um plano de te fazer feliz. Ele quer revelar a você o amor dEle, através de te dar a plenitude dEle. E você vai ser sim feliz, pleno, vitorioso, fecundo, usado por Ele para
gerar outros filhos, tanto biológicos quanto espirituais. E quando a gente recebe essa cura de Deus, que entra pelo nosso espírito, ela migra para a nossa alma, e a gente se torna mais terno, a gente se torna mais amoroso, mais atento, mais presente na vida das pessoas. Um potencial que está preso dentro de nós, quando nós somos curados, ele é liberado. Quando eu recebi aquela cura lá em relação à memória do meu pai, eu fiquei pronto não só para gerar filhos biológicos, tanto é que 3 meses depois a apóstola Cláudia apareceu grávida, então uma bênção foi liberada no biológico, e veio a gestação da Vitória, que hoje é minha filha mais velha, no casamento com a apóstola, e logo em seguida veio a Raquel. E também o ministério começou a crescer. Muitos filhos espirituais foram gerados, que são vocês e tantos outros que não estão aqui nessa manhã. Amém? Então, eu quero te dizer, você precisa dessa cura, e a chave é você se dirigir ao Pai Celeste, porque eu acredito que com Ele você não tem pendência alguma. Eu não acredito que ninguém aqui nesse lugar odeie a Deus ou tenha mágoas com Deus. E se tiver mágoa com Deus, porque Deus tirou um filho, porque Deus levou seu pai, porque Deus fez alguma coisa que você não compreendeu, também esse mal vai ser retirado de dentro de você nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Fale com Deus, fale com Ele a respeito da sua memória paterna, perdoe o seu pai, ore pelo seu pai. Se o seu pai é um ímpio, seu pai é uma pessoa que até hoje ela está te perseguindo porque você está na igreja, abençoe ele com arrependimento, abençoe ele com salvação, profetize que um dia seu pai vai vir para a igreja junto com você, de mãos dadas com você, e vai te agradecer, e vai te abraçar aqui nesse culto, dizer: obrigado, filho, porque eu recebi Jesus através do teu testemunho de amor, de paciência comigo. Fale com Deus agora. Deus vai enviar o seu Espírito, que vai estar trazendo cura sobre nós. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui para frente, pode vir. Esse momento é um momento de liberdade plena. O Espírito Santo está se movendo. O Espírito Santo está agindo neste lugar. Espírito Santo querido, eu não preciso te dizer o que fazer, porque o Senhor é aquele que sabe todas as coisas. Mas eu te peço, perdoa os nossos pecados. Não permita que nessa hora nem os nossos pecados, nem as nossas iniquidades ou transgressões, nem nossas, nem dos nossos pais, nem daqueles que vieram antes de nós e te abominaram e te aborreceram e fizeram coisas odiosas diante do Senhor, e fizeram coisas que feriram a tua santidade, fizeram coisas, Pai, que trouxeram lepras à nossa alma, ao nosso coração. O Senhor perdoe todo este mal cometido pelos nossos pais, de forma ignorante ou até mesmo de forma consciente, e que o Senhor use de misericórdia com cada um dos filhos da igreja El Shaddai, para que nesta manhã eles sejam curados plenamente no profundo do seu ser. Senhor, se existe alguma ferida, se existe alguma raiz de iniquidade, rejeição, palavras liberadas pelos pais, que feriram os filhos, que magoaram os filhos, que os prenderam no mundo espiritual, que impediram que eles fossem, ou que eles viessem a ser melhores como pessoas, melhores na família deles, melhores na vida profissional. Se existe alguma palavra no mundo espiritual, nas garras de Satanás, alguma palavra de maldição, prendendo a vida espiritual desses filhos que aqui estão, impedindo o teu projeto e o teu propósito na vida deles, eu sei que o Senhor escolheu esta manhã, eu sei que o Senhor trouxe essa multidão à tua casa hoje, para que todos sejam libertos, para que toda maldição da lei, toda maldição contraída por causa dos pecados dos pais, ela
elas venham a ser quebradas e transformadas em bênção na vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Pai, que esteja o teu Espírito se movendo e curando e libertando e renovando a mente e curando, Senhor, a memória paterna, para que em nome de Jesus cada um desses teus filhos possa sair daqui se lembrando dos seus pais com compaixão, nutrindo no espírito um sentimento de amor vindo de ti, nutrindo no espírito, na mente e no coração um sentimento de paz em relação à sua família, aos seus pais e às suas mães. Eu oro, Senhor, pedindo que se cumpra este decreto da tua palavra em Malaquias, capítulo 4, que o Senhor esteja verdadeiramente neste dia, pela ação, pelo poder do teu Espírito Santo que está operando neste lugar, o Senhor esteja convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.